E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo indo? Tudo bem? Vem cá, você assistiu? Você viu a apresentação que eu deixei no link, ali no texto que iniciou a atividade? Pois é muito importante que você veja, porque ali eu te fiz umas perguntinhas, alguns desafios, justamente para você pensar sobre essa ideia que a gente vai colocar agora. Então vamos começar a debater o seguinte. Ali tinha um desafio que falava sobre a situação de dois sócios. Um dos sócios investiu mais, o outro investiu menos. Você achou justo que aquela divisão fosse feita igualmente? Não, né? Quem colabora com mais numa sociedade, na hora de dividir o lucro, fica com mais do lucro. E quem investiu menos fica com menos. Concorda? Sabe como é que essa divisão é feita? Pois é, usando a ideia de razão. Sabe aquela situação lá de Priscila e Raquel, que fizeram duas provas? E eu queria saber se uma tinha ido melhor do que a outra e qual das duas foi melhor? Pois é, a mesma ideia, razão. Não tinha dois garotos correndo, fazendo uma corrida, e eu perguntei qual era o mais veloz, o mais rápido? Também ideia de razão. Tudo que eu quero que você perceba com aquilo é que razão tem um certo quê de justiça. A ideia de justiça a gente coloca numa razão e a matemática está envolvida nisso o tempo todo. Pois é, essa razão nada mais é do que uma comparação, como você viu naquela apresentação também. A gente compara duas coisas através da divisão. E o que a gente vai fazer nesse vídeo agora é formalizar, é escrever tudo isso matematicamente. Vem comigo, me acompanha aqui, ó. Razão, como a gente falou, é uma comparação entre duas grandezas através da divisão. Assim, a razão entre dois valores, A e B, com B diferente de zero, é dada por A dividido por B ou A sobre B, e lê-se A está para B. Vou traduzir para você. Sempre que eu falo de razão, eu tenho dois valores, óbvio. Um que vem antes, deixa eu iluminar ele aqui, ó, destacar para você. Um que vem antes e o outro que é dito depois. Esse que vem antes recebe o nome de antecedente e o que vem depois, consequente. Você viu ali nos exemplos que eu botei e eu vou chamar atenção para eles. Sempre o B vai ser diferente de zero porque não existe divisão por zero e ela é dita assim, ó, A dividido por B. Afinal de contas, é uma razão através da divisão. Ou nessa forma de fração, que também é muito vista. A leitura que a gente faz é essa daqui, ó. A está para B. Lembrando que A e B aqui são letras para exemplificar qualquer número, mas a gente vai trabalhar usando números também, beleza? Uma coisa que não pode ser esquecida é que a razão tem que estar sempre na forma de fração irredutível. Como assim? Uma fração tem que estar simplificada. E a gente já viu isso, tá? Visto essa parte matemática da coisa, como é que eu chamo o primeiro termo, que é o antecedente, o segundo o consequente, como é que eu escrevo, como é que eu leio, eu vou fazer alguns exemplos. Pois é. Primeiro exemplo está assim, ó. Numa sala de aula há 10 meninos e 15 meninas. Pois é. E eu te pergunto, qual é a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas? O que eu quero que você fique atento. Primeiro, eu disse a quantidade de meninos. Foi a primeira informação. Então, se é para ter uma razão, eu vou comparar aqui, ó, através da divisão, olha o traço de fração. A quantidade de meninos com a quantidade de meninas. Você viu? Quem eu falei primeiro é o antecedente. Ocupa a parte de cima da minha fração, da minha razão. E quem eu falo depois, consequente, fica na parte de baixo da razão. Tudo bem? Bom, se eu já sei a quantidade de meninos, estava escrito lá em cima, é 10, e a quantidade de meninas é 15, pronto, eu tenho a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Fechado. Luciano, é só isso? Só, porém isso não está simplificado e a gente precisa dividir aqui, ó, por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Agora sim, ó, deixa eu ajeitar esse 5 aqui. Ficou péssimo, deixa eu apagar ele. Pronto, aqui, ó. Olha lá, 5. Agora sim, 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, a razão entre a quantidade de meninos para a de meninas
é 2 para 3. Você viu? Eu não falei 2 terços. Sabe por que eu não falei 2 terços? Porque 2 terços é fração. Sempre que eu falo 2 terços ou uma fração, o de baixo é o total. E aqui, quantidade de meninas não é o total de alunos. Eu tenho que ler 2 está para 3. Ou seja, 2 meninos para cada 3 meninas. Para cada 2 meninos, eu consigo um grupo de 3 meninas. Reparou? Não é fração, então não lemos 2 terços. Tá? Poderia ter escrito assim, ó. Claro que sim. 2 está para 3. É uma opção. Tá bom? Primeiro antecedente fica em cima. Segundo consequente fica embaixo. Letra B diz assim: qual a razão entre a quantidade de meninas e o total de alunos da turma? Vamos lá, do mesmo jeito, ó, o traço de fração. Aqui eu estou pedindo a quantidade de meninas primeiro. Então, é o meu antecedente. O consequente é o total de alunos. Olha que legal. Quantas meninas tem na turma? 15. E qual é o total de alunos? Ué, não sei, não estava escrito. Mas você pode somar 10 meninos e 15 meninas. Então, ao todo são 25 alunos. Acabou? Quase. Tem aquela história da simplificação, ó. Por 5 por 5. Isso vai dar 3 para 5. Olha bem, porque agora eu vou falar uma coisa diferente aqui. Eu posso dizer que a razão é de 3 meninas para cada 5 alunos. Ótimo, claro que eu posso. Mas é que eu também poderia falar a fração 3 quintos? Sim. Por que, Luciano? Você vai me deixar confuso. Não vou, não. Olha só, eu disse para você que quando eu falo de total, a ideia é de fração. Então, falar 3 quintos aqui não é problema. Por que em cima estava errado? Porque eu estava falando de meninas, eu não estava falando de total. Viu? Cuidou disso? Beleza. Então, ó, 3 quintos, 3 para 5. Eu também poderia escrever assim, ó, 3 para 5. Sabe uma coisa legal? Também poderia escrever como decimal. Se eu dividir, ó, 3 divididos por 5, isso dá 0, bota aqui, ó, vírgula 6. Poderia escrever isso aqui, ó, ou 0,6. Também poderia, como a gente já trabalhou, ó, no início aqui, escrever como porcentagem, 60%. Essas todas aqui são formas corretas de eu escrever isso. Tranquilo? Um exemplo que a gente usou para mostrar como que eu presto atenção no que é o antecedente, não é consequente, no que é consequente e na leitura. 2 está para 3, porque isso não é total. 3 está para 5, mas como é total, eu também posso falar 3 quintos. Outro exemplo, aquele mesmo que estava lá naquela apresentação que eu pedi para você ler. Priscila fez uma prova de 45 questões e acertou 30. Raquel acertou 40 das 60 questões de sua prova. Qual delas teve o melhor desempenho? Pois bem, não dá para eu dizer assim de cara, porque uma acertou 30 e outra acertou 40, só que a quantidade de questões era diferente. Então não dá para a gente julgar sem usar razão. O que a gente vai fazer? Cria uma razão chamada acertos, olha bem, para total de questões, tá? Total de questões. Tá bom, vamos olhar para cada uma delas. Primeiro, para Priscila e depois para a Raquel. Você vai analisar comigo. Priscila teve, ó, um acerto de 30 questões. A prova dela tinha um total de 45. Vamos olhar para a Raquel. Raquel acertou 40, mas a sua prova tinha 60 questões. E aí, Luciano, quem é maior, quem é menor, quem foi bem, quem não foi, enfim. Enfim, que como eu te falei, razão tem que estar na forma irredutível, simplificar. Então eu vou te convidar a simplificar essas duas aqui, ó. Divide aqui em cima e aqui embaixo por 15. Sim, as duas podem ser divididas por 15. Em cima vai dar 2. Embaixo vai dar 3. Olha lá. 2, que é 30 dividido por 15, e 45 dividido por 15 dá 3. Fechou. Agora aqui, ó, corta os zeros, que ambos têm zero, divisão por 10, e divide por 2. Ó. Quando eu dividir por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. Opa, Luciano, a razão aqui de Priscila
é 2 para 3, ou 2/3, porque é total. A de Raquel também é 2/3. Elas são iguais? Sim. Essas razões são iguais. Então, eu não posso dizer que uma teve melhor desempenho que a outra, porque o desempenho foi o mesmo. Pois é. Olha a leitura. De cada 3 questões, ali embaixo, o total, elas acertaram 2. Ou acertaram 2 de cada 3 questões da prova delas, né? As duas fizeram isso. Isso mostra que as duas tiveram o mesmo desempenho. Eu posso responder bonitinho aqui, ó. As duas tiveram o mesmo desempenho. Você reparou? A gente ia julgar sem ter razão, sem ter essa comparação que era necessária de ser feita. Fica atento a isso. A razão ela vem para estabelecer, dar uma justiça, né? Uma forma honesta da gente poder comparar, julgar e etc. Hein? Agora que você já viu exemplos, eu vou falar das razões inversas. Ó, razões inversas são aquelas em que o produto é 1. O produto é multiplicação, tá? Produto significa resultados de multiplicação. E aí eu já te mostro aqui, ó, 7 para 3 e 3 para 7. Você já viu o que são inversos, ó? O antecedente de uma é o consequente da outra. Aqui, ó. O consequente de uma é o antecedente da outra. Pronto. E aí, na hora que eu faço a multiplicação, ou seja, 7 para 3 vezes 3 para 7, você lembra da multiplicação de frações? É a única que eu posso fazer normal, ó. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 7, 21. 21 dividido por 21 dá 1, como eu te falei. Essa é a ideia. E eu generalizo assim, ó. Tá vendo aqui? Desse jeito. Qualquer que seja o valor, aqui, se o de cima de uma for igual ao de baixo da outra, e o de cima de uma é igual ao de baixo da outra, isso vai dar 1. Eu vou botar aqui, ó, as cores para você ver, ó. Ó que bacana, ó. O de cima de uma é igual ao de baixo da outra. Aqui, o de cima de uma. Ih, ficou escuro. Deixa eu desfazer isso aqui, ó. Opa, eu vou botar aqui um verde mais clarinho. O de cima de uma é igual ao de baixo da outra. Quando eu fizer isso, o resultado vai dar 1. Olha lá, o resultado vai dar sempre 1. Isso aí me diz que as razões são inversas. Tem também as razões equivalentes. Equivalente é igual. Isso, equivalente é igual. Pronto. Então, quando eu colocar as frações na forma irredutível, vai dar o mesmo resultado. A gente acabou de fazer isso. No exemplo aqui, ó, 5 para 8 e 10 para 16. 5 para 8. Dá para simplificar? Não, não dá. 10 para 16. Dá para simplificar? Dá. Divide em cima por 2 e embaixo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 16 por 2 dá 8. Pronto, aqui, ó, essas duas não são iguais? Eu simplifiquei, tornei irredutível e acabei de ver que eu tenho razões iguais, equivalentes. Daqui a pouco a gente vai dar um nome melhor para elas na próxima aula. Mas aqui eu vejo razões equivalentes. Olha o caso aqui, ó, da Priscila e da Raquel. Quando eu simplifiquei essa, ficou 2 para 3. Fiz o mesmo nessa, 2 para 3. Essa igualdade me diz que elas são equivalentes. Repara, eu só verifico quando eu coloco na forma irredutível, ou seja, quando eu simplifico ao máximo, tá? Meu povo, a ideia principal de razões a gente já tem. Você já viu aquela apresentação, já te deu uma grande ideia do que são grandezas, tá? Coisas que podem ser medidas, e eu te mostrei a parte matemática da coisa. Não deixa de fazer os exercícios que eu estou deixando aqui também. Um grande abraço e até a próxima aula, hein?